Olá para você que acompanha o podcast Sala 203. Estamos aqui recebendo os integrantes do Partido Progressista, né, o Zé Bettinardi e também o Nelson Meson. Vamos conversar um pouquinho sobre política, né? Lembrando que a gente convidou todos os partidos políticos aqui de Serafina Correia, né, foram convidados. Alguns optaram por não participar, achando que esse momento ainda é muito cedo para falar de política, ou não tem interesse em se pronunciar nesse momento, mas os que tiveram interesse estão aqui, ou hoje ou amanhã vocês vão acompanhar pelas redes sociais do Gaúcho.com. Mas, primeiramente, muito obrigado por estarem aqui, Nelson Mesomo, Zé Bettinardi também, vereador e presidente do Progressista. Vamos começar contigo, Zé. Como é que tá? Boa tarde. Seja bem-vindo, Zé, boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, rádio ouvintes da 203. Sala 203. Sala 203, como diz o Thales, né? Então, uma novidade na nossa região, na nossa cidade aí também. Então, estamos aí, claro, falando em política é uma coisa muito boa, ainda mais nessa época que está começando, né? Nesse ano de 2024, que temos uma eleição pela frente municipal. E, com certeza, é bom estar aqui e falarmos um pouco sobre esse assunto. Zé, como é que o Partido Progressista está se organizando? Mas antes disso, boa tarde para o Nelson Mesomo. Boa tarde, Nelson Mesomo. Obrigado por ter vindo. Boa tarde, Thales. Boa tarde ao nosso presidente, José Bettinardi. E boa tarde a todos os que assistem o 203, né? Esse podcast Sala 203, né? Sala 203. Thales, é um momento oportuno, eu acho. Nós queremos agradecer, inclusive, a oportunidade que você está nos dando, né? Para virmos aqui bater um papo, conversarmos um pouco sobre a política, o que se pretende fazer, o que a população gostaria que um administrador fizesse, né? Enfim, vamos bater um papo que eu acho que é muito bom para todo mundo. Perfeito. Vamos começar com o Zé, ou também com o Nelson, enfim, um papo bem aberto. Perfeito. Como é que o Progressistas está se organizando para essa eleição? Desde vocês fizeram um ato, vão fazer, de filiações, que a gente sabe que é importante, os partidos fazem, né? Essas movimentações partidárias, desde reuniões, enfim, encontros com outras siglas, esses namoros, né? Que acontece, certo, que é naturalmente do início, né? Que agora perfeito, tudo está em fase de namoro, né? Com os demais, né? Para ver quem se forma e quem vai ser os candidatos aí que vão concorrer ao pleito. Perfeito, Thales, bem colocado. O nosso partido já vem há algum tempo já, né? Com reuniões, como você falou, encontros, a gente já fez várias dessas reuniões com os partidos também que poderão compor nossas afiliações aí à frente. Também as afiliações, como você disse, de pessoas ainda nós continuamos fazendo, mas para concorrer ao pleito eram 6 meses antes, então assim, acredito que os partidos já estão organizados nessa questão toda de pessoas para concorrer, e nós também já temos os nossos candidatos, já a vereador, ainda na chapa majoritária temos algumas definições ainda, mas os vereadores, a princípio, já estão bem alinhados, temos vários nomes aí e, com certeza, estamos bem organizados e, com certeza, temos um objetivo só para as próximas eleições aí, que seria vencê-las. Perfeito. Zé, a vereador podem colocar 10 candidatos, né? Desses, isso, 30% tem que ser mulheres, né? Pessoas do sexo feminino, Nelson, enfim. O Partido Progressista colocará suas 10 vagas? Sim, nós temos 10 candidatos. Na verdade, nós tínhamos 16, 17 candidatos, aonde com conversas fomos chegando e alinhando. Hoje nós temos ainda 12 candidatos a vereadores, ainda temos algumas ajustes a ser feitos, mas a tendência nossa e nossa vontade, sim, é pôr 7 mulheres e 7 homens e 3 mulheres para compor o pleito desse ano aqui. E também a negociação, creio que já deve estar ocorrendo, senão, já falou alguns encontros, né? Ainda às vezes a gente não se fala em nomes. Perfeito. Mas negociações estão na mesa, né? O PP pretende figurar
como tendo candidato próprio, talvez uma chapa pura, pretende fazer coligações com outros partidos? Qual que é a ideia do PP? O que se desenha, né? Principalmente na executiva do PP? O que o PP pretende na próxima eleição aqui em Serafina Correia? Perfeito, Thales, bem colocado, né, Nelson? Nós Perfeito. já alinhamos essa questão toda aí. Na verdade, o diretório, e em conversa com os partidos que poderão compor, junto conosco, a vontade sim é o PP compor a cabeça de chave, certo? Com candidato. E a vontade dos partidos aliados com nós também é que isso aconteça. Então, a vice está ainda aberta, estamos conversando. Com certeza, nós vamos ser mais de um partido e que o nosso partido é um partido muito ciente, que é onde tem mais, quando tem mais que um partido compondo, a gente deixa sempre aberto para que se tiver um candidato, se outro partido tiver um candidato ao nível, à altura, que a gente acha interessante, que o candidato a prefeito gostaria que compôsse a chapa com ele, eu acho que é interessante, sim, a composição de 2 partidos na chapa majoritária. E já existe essa negociação? Pode-se falar se tem alguma coisa já em negociação ou não? Como é que está com as demais siglas, né, que fazem parte aqui de Serafina Correia? Perfeito, ela existe sim, Thales, mas ainda nós não podemos ainda divulgar porque ainda faltam alguns detalhes. Então nós, como partido, vamos resguardar nesse momento e aguardar para ter a definição correta para a gente estar anunciando na hora oportuna, na hora certa, para não estar talvez aí querendo adiantar as coisas. Como a gente sempre fala nas reuniões, a gente não somos só um partido, então a gente decide muito em grupo. A gente não quer atropelar as coisas e decidir sozinho nesse momento, Thales. Certamente, ótimo, Zé. Isso aí mesmo, porque a gente não quer magoar ninguém, né, Zé? Então nós queremos ir com calma, conversar direitinho, como você falou, a negociação está na mesa, está praticamente tudo acertado, mas temos que ter um cuidado para não magoar ninguém, porque nós queremos todo mundo junto, que o objetivo principal é aquilo que o Zé falou antes, né? Nós queremos vencer as eleições, até porque o povo aí fora está pedindo mudança. Só para ter uma ideia, Thales, nessas negociações, nesse tempo aí, nós, PP, tivemos num momento oportuno que é onde nós iríamos não ser cabeça. Mas no decorrer do tempo voltou, e sim a vontade dos partidos e tal, em que nós compôssemos como cabeça de chapa. Até isso que eu ia te perguntar agora, é uma pergunta que eu tinha planejado. O PP é um dos partidos maiores aqui em Serafina Correia, até então, né? Se olharmos para a Câmara de Vereadores, o MDB e o PP são os 2 partidos que têm representatividade na Câmara em Serafina Correia. Perfeito. Isso talvez pode significar que o PP teria que compor a cabeça de chapa ou poderia abrir? Não, não é nem tanto por isso, Thales, porque a gente é muito ciente que na última eleição, onde o meu amigo Nelson concorreu como prefeito, a gente fez um apanhado junto com os outros partidos e a gente fez uma chapa única de vereadores. Então, não quer dizer que hoje nós somos PP, sim, temos compondo como PP, mas a gente sabe muito ciente que naquele momento a gente precisou de todos os partidos para estar com esse número de vereadores que nós temos hoje. E também quero deixar bem claro aqui que a gente é um partido, como você disse, um partido maior, um dos maiores partidos. A gente não trata isso dentro do grupo nosso. Dentro do grupo nosso, que a gente conversa com os outros partidos, isso foi citado várias vezes e eu por várias vezes sempre rebati. Não existe maior ou menor. Eu acredito que todos são importantes e se chegarmos num consenso que o partido A ou B apresentar um candidato que com certeza despertar e despontar melhor que um candidato do PP, com certeza a gente está aberto para conversar sem problema nenhum, porque a gente é aberto para isso. E claro que a vontade sempre é compor a cabeça, mas a gente tem que estar ciente que não adianta tu compor a cabeça com um nome que não agregue. E sim, como falei, objetivo, e vou repetir, é só um, chegar ao pleito. Perfeito. E também, Zé, falando em pleito e negociações, né? Claro que dificilmente tu vai nos abrir quem são os partidos que vocês estão conversando, mas eu posso te fazer uma pergunta, acho interessante.
Tem algum partido aqui em Serafina que vocês não casariam de jeito nenhum? Na verdade, assim, Thales, nós estamos muito abertos a todos os partidos. Com certeza, eu tenho uma opinião a nível municipal, que todo partido, com certeza, principalmente numa cidade igual a nossa, ele vem a somar. E nós estamos abertos para negociação com todos os partidos, deixo bem claro aqui. Todos os partidos podemos sim chegar numa conversa e chegar a um acordo. A gente sabe que tem muitos partidos que por ter A ou B não podem compor junto numa filiação. Por quê? Por ordem lá de cima, ordem não é municipal, entendeu? Uma ordem que vem de cima, que é onde que a gente tem que ser respeitada, mas com certeza eu não vejo o Serafina tendo algum partido que não pode compor com nós a eleição que vem. Até o MDB? Olha, Thales, eu vou te dizer para ti, eu como presidente do PP, eu não decido nada sozinho, nós decidimos em grupo. Já teve pleitos em Serafina, já teve as eleições onde que o MDB foi prefeito e o PP foi vice. Na antiga arena ainda do PPS, se eu não estou enganado, tá? Isso, já aconteceu isso, tá? Então, por que não poderia acontecer? Não vejo nenhuma coisa extraordinária. Claro, isso tudo tem que ser decidido no grupo e com certeza aí não é o Zé como presidente que vai decidir. Nós temos um diretório, onde nós temos uma executiva, onde nós levaríamos para essas pessoas para tentarmos ouvi-las e decidir junto. Isso eu não decido sozinho e não posso falar sozinho. Mas como eu te falei, eu por minha pessoa e como presidente, eu não vejo problema de coligar com nenhuma sigla partidária não, no momento. Falamos há pouco de orientação partidária, né, que vem de Brasília para cá. Perfeito. Ou Porto Alegre, enfim. Perfeito. Tem alguma orientação específica de agregar alguma sigla ou outra do Progressistas? Como é que está o Progressistas? Nós, progressistas, até hoje não temos nada. Não veio nada que nos impeça, por isso que eu estou falando abertamente, nada que não impeça nós a coligar com qualquer sigla. Nós temos a liberdade para coligar com qualquer sigla. Até pode ser que venha a segunda ordem. Mas até este momento, nós não temos nada que nos restrinja a coligação. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre filiados. Hoje, em número de filiados, como é que está o Progressistas aqui em Serafina Correia? Nós estamos aproximadamente perto dos 400 afiliados, certo? Tivemos com 300 e pouquinho e estamos perto dos 400. Conseguimos fazer várias afiliações agora nesses últimos meses aqui, onde fizemos uma campanha junto ao partido, né? E como eu sempre falo, a gente nós PP temos um problema e um defeito, eu digo sempre, que aonde eu estou afiliado eu não tenho minha mãe, não tenho meu irmão, não tenho a gente não afilia a família, a gente busca famílias novas para afiliar com nós. E de vez a gente não faz a parte de casa. Se nós fôssemos afiliar todos os integrantes de nossas famílias, com certeza o número seria muito maior. Mas o nosso objetivo é abranger e ter principalmente cada família junto com o partido aí para representar bem nas eleições. Perfeito. Zé, outra pergunta que eu gostaria de fazer para ti, para o Nelson. Qual que, na opinião de vocês, Nelson, Zé, seria o candidato ideal para esta eleição municipal? Nelson, se o Nelson quiser responder, fica à vontade. Eu tenho minha opinião e o Nelson pode dar a dele. Sem problemas. Nós estamos pregando a questão, tentando pregar sempre a renovação, certo? A eleição em Serafina, nós temos um ditado ali fora que é sempre fulano, ciclano, beltrano, e sempre não abre espaço. Então, assim, nós procuramos lideranças novas para compor. Temos dificuldade em achá-las. As pessoas mais novas não querem muito envolvimento com a política. Quem sabe tem que despertar isso uma hora que as pessoas entendam que a política ela é importante, a gente vive política no dia a dia. Então, não adianta a gente querer escapar disso. A nossa vida, vive em torno de política. Então, nós, progressistas, nós gostaríamos mesmo de uma renovação. Mas, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente está tentando buscar essa pessoa e estamos tendo um pouco de dificuldade nesse momento.
Mas acredito que se não for nesse pleito, no próximo pleito a gente vai sim querer entrar com renovação. Beleza. Eu acho que, assim, ó, eu tenho uma opinião formada e eu acho que a política, hoje você fala em política para os jovens, eles não querem nem saber, porque eles veem o espelho que nós temos aí. Então, eu penso que o candidato ideal, tanto para executivo quanto para legislativo, deveria ser as pessoas que têm capacidade, as pessoas que têm, como é que eu vou dizer, que são ligadas à administração, deveriam se candidatar. Mas você vai ver, nem todos, né? Muito pouco, né, presidente? Então, Certo. é uma dificuldade muito difícil. grande. Então, eu vejo que se a gente chegar a esse ponto de conseguir que essas pessoas boas, honestas, sinceras, que pensam na população ou no município, se candidatarem. Só que o sistema é um pouco difícil de quebrar o sistema. O sistema está ali, que todo mundo sabe, né? Tanto no município, como no estado, como no país, que o sistema às vezes é mais forte do que a vontade das pessoas boas. Mas se a gente, como a gente está lutando com isso, juntamente com o Zé e todo o nosso pessoal, nosso grupo, como o Zé falou, se não for esse ano, esta vez, quem sabe na próxima nós conseguimos renovar e colocar essas pessoas que merecem estar lá dentro para ver o nosso município estar nos trilhos e que o pessoal saia lá fora que tenha orgulho em dizer, eu moro em Serafina Correia, uma cidade boa, que tem segurança, que tem saúde, que tem educação, uma cidade limpa, uma cidade próspera, que queiram, empresa que queiram vir para cá. É um sonho, mas quem sabe um dia a gente chega lá. Deixar bem claro, né, Thales, que as pessoas, não é que as pessoas mais velhas já estão passadas, já estão, não na política, não. Cada um tem seu peso. Precisa deixar experiência, claro. né, Zé? Precisa experiência, deixar bem claro isso. Mas por que eu estou te dizendo que a gente prega uma renovação? Porque o que acontece? Sempre é um pedido, é um anseio da comunidade isso. Não é eu ou o Nelson que estamos falando. É um anseio da própria comunidade. Eu, na minha opinião, contaria muito mais a experiência do que a questão de pessoas novas interligadas, né? Mas eu acho que tem que ter um bom senso e tem que ter as duas coisas. Tipo um meio termo. Um meio termo. Tem que ter as pessoas mais experientes, elas têm que estar para auxiliar as outras pessoas. Tudo tem um começo, eu acredito. Então, não quero que as pessoas interpretem mal que as pessoas mais de idade, não. Eu acho que todos são muito importantes numa política. Eu falei que nós pregamos uma renovação porque não é nós que estamos falando isso. Nós ouvimos o anseio da comunidade, de não ter um jovem na política. As próprias mulheres hoje, nós estamos agora, depois de muito tempo que a gente estava tentando, e agora estamos montando o PP Mulher também. Já faço um convite para que procurem o partido também, se tiver alguma mulher interessada, para juntar-nos conosco. Nós estamos montando o PP Mulher, que eu acho que é uma parte muito interessante. O PP Jovem, a gente já deu um pontapé inicial. Então, assim, eu vejo que tem partidos que já têm isso. Que bom que eles conseguiram fazer e tal. Nós, em Serafinas, estamos montando. A nível de estado, existem muitas cidades que já têm, andando muito bem isso aí. Por isso que é uma coisa que tem que ser ligada. O jovem, a mulher, a experiência. Todos têm que ter voz. A política tem que ouvir todas e todos. Se tu não tivesse bom senso e não fazer uma política sadia ouvindo as pessoas, a política ela se torna inviável. Então, o candidato ideal, na opinião de vocês, é uma mescla de experiente, desde que seja alguém talvez já com a questão da área administrativa, que tenha noção em administração, seja pública ou privada, Certamente. mas que tenha uma noção de administração, tenha uma experiência e, ao mesmo tempo, que já conheça o caminho político. Seria o ideal para vocês. Seria o ideal. Eu penso que seria o ideal. Uma pessoa, assim, com conhecimento do gerenciamento, de tocar o seu negócio, de tocar a sua empresa, aonde com certeza já está fazendo isso, e é uma pessoa que poderia estar fazendo isso muito bem na parte administrativa do nosso município,
e levando a nossa prefeitura, o nosso povo serafinense para um patamar muito mais alto. Porque eu vejo que Serafina tem um potencial muito grande. A Serafina já teve um crescimento enorme e com potencial de muito mais. Hoje as pessoas pedem muito mais para Serafina, porque com certeza o sonho dessas pessoas é ver Serafina brilhar, ver Serafina crescer. Quem nasceu aqui, quem chegou aqui e abraçou Serafina, sabe quando chegou como era e como é hoje. Então eu não tenho dúvida que essas pessoas aí, com certeza, vão pôr na balança da próxima eleição e vão fazer esse peso aí. Porque elas sabem quando chegaram em Serafina o que era, e quem nasceu aqui também. Quem tem um acompanhamento aqui em Serafina sabe o que era e o que cresceu, e qual o período que cresceu. Não precisa nós falarmos para as pessoas. As pessoas, com certeza, elas sabem muito, e com certeza, hoje em dia, com a questão da rede social, as pessoas estão muito ligadas e muito ativas e muito mais interessadas no que se passa perante a comunidade. Então, vamos falar um pouquinho agora de eleições, planos de governo, o que se precisa para essa idade. Para compor uma chapa com o Partido Progressista, com o PP, o que precisa os demais partidos ter para estarem juntos? Logicamente, vocês vão preparar um plano de governo, né? Perfeito. Uma ideia de governo, caso vocês sejam vencedor, vocês implantarão lá na frente. Mas o que os partidos têm que se alienar para montar esse plano de governo? O que tem que ter esse plano de governo? E, logicamente, esse plano de governo tem que ser discutido entre todos os partidos, para aí vocês, todo mundo concorda, segue o barco. O que precisa ter esse plano de governo? E esse plano de governo tem que englobar todos os partidos. Como é que vocês pretendem fazer isso? Bom, Thales, o plano de governo ele vai ser tratado, com certeza, junto com os partidos que estiver compondo. As ideias, elas vão, com certeza, se tem uma pessoa, pensa para uma, se tem 10, pensa para 10. Com certeza, o nosso plano de governo, ele vai ter somente um quesito especial, que é muito trabalho. E isso eu te dou certeza que os partidos que vierem compor a eleição conosco, eles vêm com uma vontade de ver Serafina crescer. E com certeza vamos fazer um plano de governo arrojado, aonde que com certeza a população serafinense irá aprovar. Não tenho dúvida nenhuma, que a hora que eles tiverem conhecimento e a vontade que nós temos de executá-lo, e eles vê-lo, esse plano de governo, com certeza a nossa proposta vai ser muito satisfatória para a população serafinense. Então eu só digo o seguinte, vontade de trabalhar, quem vem conosco vai ter que ter vontade de trabalhar, porque o nosso governo vai ser um governo de muito trabalho, com certeza, e muita vontade de fazer. Certamente, Zé, que esse plano de governo, que você comentou, vai ser muito discutido junto com todos os partidos, né? Lógico, nós podemos dar ideia, outro partido dá ideia, outro dá ideia, e vamos sentar e vamos ver o que é melhor para o município, né? E certamente, eu reforço aquilo que o Zé disse, o nosso plano de trabalho basicamente vai ser trabalho. Nós queremos trabalhar em prol do município, do povo de Serafina Coré. Então isso é muito importante. Eu acho que todos os partidos que a gente conversou, né, Zé? A gente sente nos olhos, nas conversas, que eles têm a mesma vontade que a gente tem. De ganhar a eleição, para mudar esse município, colocar nos eixos esse município e ver o nosso município crescer e decolar. Perfeito. Deixa eu só fazer mais uma pergunta, talvez, aí para os dois. Os partidos hoje, né, conversam, discutem, pensa-se em plano de governo, pensa-se em estratégias, mas também internamente. Vocês têm que estar pensando, a exemplo do que o presidente Zé falou há pouco, pela questão de estarem implantando o progressista jovem, o progressista mulher. Tem outras ações que vocês realizaram? Nas últimas eleições não tiveram êxito, né? Por uma diferença mínima, né? Foram aí
cento e poucos votos. 141. Então, 3, se não me engano. 143. logicamente, após uma eleição, os partidos se reestruturam, né? Avaliam seus erros, seus acertos. O progressista está fazendo isso, fez isso, e o que o progressista fez de diferente da que as outras eleições nesses últimos anos aqui, ou nesse último ano em especial, para se reestruturar internamente? Olha, Thales, nós viemos de 2 derrotas, certo? 2 eleições, nós perdemos 2 eleições. Quando tu perde uma eleição, o partido ele meio começa a ter uma desconfiança entre os próprios membros, tá? Perdemos a segunda, então tu imagina que ele tenha mais uma dificuldade muito maior de tu unir o grupo. Eu, como presidente, eu estou muito feliz, posso dizer aqui para vocês hoje, muito feliz mesmo, de ter conseguido aproximar as pessoas que estavam um pouco distantes na última eleição e na outra eleição passada. Hoje a gente sente um clima diferente, Nelson. Com certeza. Hoje a gente sente um clima diferente dentro do partido, aonde que com o trabalho não foi um trabalho só meu, e sim de toda a equipe, de todo o diretório, de todo o executivo, o Nelson como vice, a Nega também é vice, certo? Então eu estou muito bem assessorado com o presidente. Tenho 2 candidatos que concorreram a prefeito nas 2 últimas eleições, fazem parte comigo da chapa do partido hoje, como presidente, eles são 2 vices. Eu fico muito tranquilo com essas pessoas ao meu lado, porque tem 2 eleições onde nós não tivemos êxito, mas aprendemos muito. Tu pode ter certeza que os mesmos erros a gente não vai mais cometer. E posso te dizer que foram erros pequenos, aonde que nós só erramos por nós mesmos, por ter caráter, e não por outra coisa. Por ser pessoas sérias e ter caráter. Por isso nós pecamos. E nós não queremos perder essa essência. Essa essência vai continuar com nós. Então nós não erramos em nenhum momento nesse quesito. Mas nós aprendemos muito em outras coisas. E que a gente vai sim pôr em prática e vamos trabalhar unidos. Para nós ganharmos a eleição, a gente tem que estar com os afiliados, com as pessoas que estão próximas, com os nossos companheiros de trabalho do dia a dia próximos. E isso, graças a Deus, nós conseguimos alcançar hoje, e nós temos. Estamos com os partidos afinados, juntos, com um propósito. Então vocês se reestruturaram, né? Porque normalmente, né, quando perde ou ganha, depois tem que ter uma reestruturação normal. Quando ganha, já é o natural, todo mundo já está unido porque já estão trabalhando no mesmo caminho. Perfeito. Mas aí quando aqui perde e tem que se reestruturar, que é o natural. Né? O Nelson pode falar muito o que ele sentia na última eleição, que ele foi candidato, e o que ele sente hoje dentro do nosso partido. O Nelson pode colocar isso para nós. Totalmente diferente. Porque foi muito oportuna essa tua pergunta e o Zé foi muito feliz na colocação dele. 30 dias após a nossa derrota, nós se reunimos, fizemos uma reunião e fizemos uma avaliação. Aonde acertamos, aonde erramos e tal, e tal. E de lá para cá nós viemos corrigindo aquilo que a gente errou. Mas não foi erro, que nem o Zé falou, erros pequenos, né? Que aprendemos muito, com certeza, não vamos cometer mais esses erros ali. Então, por isso que os nossos afiliados e os partidos que estamos negociando estão muito felizes com nós, muito contentes, estão dizendo que é o jeito certo de fazer política, é a maneira certa de conduzir a coligação ou o apoio, enfim, agora com os outros partidos, né? Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, Zé. Parabéns pela tua condução, tu sabe disso, que você fez, que está conduzindo muito bem, né? E vamos continuar assim até o final. E além de tudo isso, a gente sente, né, que os partidos que estavam conosco na última eleição, eles vão estar conosco provavelmente de novo. Então a gente tem uma esperança muito boa que nós estamos sim fazendo um bom trabalho, e de lá para cá, além de ter feito um bom trabalho naquela eleição, a gente aprimorou e estamos juntos novamente. E tu falou em caráter, falou que os partidos estão juntos, buscando se unir, natural. Perfeito.
Naturalmente também, quando se senta com outros partidos, se senta para começar um namoro, há muito interesses em Perfeito. cargos, em divisão, que às vezes até se fala o loteamento, né? Perfeito. Já algumas, tu fica com a secretaria tal, tu fica com aquela secretaria. Normalmente alguns partidos negociam isso, Perfeito. né? Tanto a nível estadual, federal e local também não é diferente em alguns casos. O PP está fazendo isso? Como está se organizando com os outros partidos? Os outros partidos talvez estão fazendo, não estão? Nessas negociações, se conversa nesse loteamento, nessa divisão de cargos, tantas secretarias, enfim. Isso, como está nessas negociações? Se coloca na mesa isso ou não se coloca? Que coisa boa essa tua pergunta, Thales. Essa tua pergunta eu fiquei muito feliz. Porque os partidos que estão conosco até hoje, eles não comentaram e não falaram em nada de cargo. Nós estamos somente com um objetivo no momento. Agora, eu não sou hipócrita de dizer que lá na frente não vão fazer parte algumas pessoas do nosso governo. Não, isso não vou dizer. Mas até hoje nós não paramos para negociar nenhum cargo, como você falou, com nenhum partido. Os partidos estão conosco somente com um propósito, que é ver Serafina crescer, ganhar as eleições e depois se discute como é que vamos fazer para trabalhar juntos. Então, assim, o propósito hoje desses partidos que estão conosco é ganhar as eleições. Não tem negociações de cargo, não tem nada. Eu sei aonde tu queria chegar, digamos, qual partido vai compor a secretaria tal, o outro vai compor tal. Não. Isso eu fico muito feliz, porque a gente só tem um propósito. Eu nunca vou me esquecer o dia, eu não trabalhava, eu vou contar uma história agora, brevemente, eu não trabalhava em setor público. Um dia, o ex-prefeito, Ademir Antônio Presoto, entrou na minha casa e veio lá, pediu voto para o meu pai, tá? E ele disse, não, teu guri é um guri novo, ele poderá compor a nossa... O meu pai, eu nunca me esqueço, meu falecido pai, o que eu disse para ele. E isso eu aprendi, não vou esquecer. Isso vem de berço. Antes, seu Ademir, ganhe as eleições e depois vamos conversar. Então, e hoje está acontecendo isso com os partidos, com nós. Propósito, ganhar as eleições e depois conversamos o que vamos a fazer. Então, não há negociações de cargo. Por exemplo, o partido X fica com cargo a Secretaria de Obras, ou o partido tal fica com a Secretaria de Saúde, enfim. Essas negociações não tem Até este momento, não. Até porque, Thales, como eu te falei, tá? A gente não sabe ainda com quem que a gente vai compor a chapa e com outros partidos que a gente vai compor junto com nós as nossas afiliações. Então a gente não sabe. Então por isso que a gente não sentou ainda diretamente e acredito que, conhecendo o caráter do presidente de todos os partidos, eu acredito que eles têm o propósito que a gente tem. O objetivo principal até hoje das conversas foi esse que você falou. Ganhar as eleições. Depois, certamente, isso ninguém como é que eu vou dizer, ninguém é tão infantil que não sabe que vai acontecer isso, né? Uma hora vai acontecer isso. Com né? certeza. Com certeza. A única coisa que eles nos levam, Nelson, para nós, é a vontade e o anseio da população. Exatamente. Que seria nós estar no governo e fazer o governo funcionar como funcionou no passado. Por isso que os partidos estão aí. Eles querem ver Serafina crescer. Eles não querem ver. Na minha opinião, eu não sei, eu falo por mim, não falo pelos outros, Serafina pode muito. É um crescimento. Essa cidade parou. Se nós analisarmos Casca, se nós analisarmos outras cidades no momento, a gente vai ver como nós paramos. Felizmente nós paramos. Eu tenho minha opinião. E não é isso que eu quero para a cidade onde eu nasci, eu cresci e eu vou ver meus filhos crescer. Não é isso que eu quero. Tu falou que não é isso que tu quer para a cidade, que a cidade pode mais. Mas o que vocês acham que tem que ser feito diferente? O que é o que a população leva para vocês de demanda?
o que deveria mudar? Na opinião de vocês, né? Até por seres líderes, né? Hoje da oposição, mas o que vocês acreditam o que precisa mudar em Serafina Correia? Qual que são os setores, enfim, ou algo em especial que deve ser reestruturado, mudado, voltar como era há um tempo atrás ou agora, enfim, que foi feito certo, que foi feito errado. Enfim, o que a cidade precisa, né, na opinião de vocês? Eu vou te dizer, a nossa cidade ela precisa de um plano de governo aonde ele tenha início e tenha fim. E não que seja um corpo de bombeiros, aonde apaga só incêndio. Eu tenho essa linha de pensamento. Todos os setores eles têm que ser planejados e não apagar incêndio. Eu vejo que nossa cidade hoje ataca somente apagando incêndio. Se tu disser que lá na Capela Saúde está acontecendo isso, vão lá. Não tem um plano, não tem uma ação que tu vai começar. Não, tu está só apagando incêndio, repito. Então, nossa cidade tem, a demanda que chega para nós é independente de secretaria, é em todos os quesitos. Precisa um crescimento, precisamos trazer indústrias, precisamos trazer empresas aqui para o nosso município. Empresas que venham... Tem mão de obra que sobra no município? Tem. Emprego tem. Nós temos que levar empresas com crescimento, com potencial maior, empresas no setor de informática, empresas com volume, aonde os filhos do nosso povo daqui, permaneça aqui trabalhar. Hoje em dia, as empresas, eles vão buscar serviços fora, porque a gurizada hoje vai estudar, na verdade. Tem que dizer o que é verdade, a maioria procura uma faculdade, procura isso, e não fica no município, por falta dessa oferta de empregos mais renomados, certo? Mão de obra bruta, mão de obra de empresa, aqui no nosso município não falta serviço, graças a Deus nós estamos muito bem nesse quesito, não temos nem o que falar comparando com outros municípios, mas nós temos que buscar setores diferentes, ampliar para outros setores, a questão saúde, a questão educação, é primordial. Podem me dizer que tá bom, que isso, que aquilo. Não é isso que chega para mim. Felizmente, não é isso que chega para mim. Tá? Então, falo com convicção porque eu escuto bastante de professores, escuto bastante de pais de alunos, principalmente na área da educação, que é onde hoje eu trabalho. E não é isso que chega. Temos muito para melhorar. Já esteve melhor e temos que melhorar. Eu acho que não entrando no mérito de cada secretaria, de cada setor, que o Zé falou muito bem, eu defino o que precisaria mudar, o que é o anseio da população aí fora que a gente sente em 3 palavras. Planejamento, responsabilidade e transparência. Tu conseguindo fazer isso, tu não vai ter problema nenhum. Todas as secretarias vão ter esse planejamento, essa responsabilidade e a transparência. Ponto final. Muito bem colocado pelo Nelson. Resumiu tudo em 3 palavras. Essas 3 palavras interessantes e fortes. Exatamente. Muito, muito interessante. E não é difícil de colocá-las em prática. Tu não acha? Não é difícil. Zé, tu falou em saúde. Tu já foi secretário de saúde aqui em Serafina Correia. Já fui. O que tu faria diferente? Algo em especial? Tu conhece essa realidade como ninguém, né? Por ter vivenciado, por estar lá e conhecer o dia a dia. Lógico, todo ano muda, a cidade cresce, aumenta as demandas, né? Mas hoje, na saúde, o que vocês fariam diferente? Também a cidade cresceu. O que vocês fariam de diferente nesses todos os setores da cidade? Hoje existem vários, por exemplo, na saúde existem vários postos de saúde, ESFs, está bem estruturado, mas o que vocês fariam de diferente na saúde em especial? Por ser tua secretaria que tu esteve lá, né? Com certeza, eu falo com propriedade. Nessa secretaria eu fiquei tempo.
Por mais que as pessoas dizem, e não tenho vergonha de dizer, que na época que eu estava lá, o hospital passou por um problema e coisa e tal, não era lembrar, eu não tenho vergonha de falar. Estava falando outro dia com o diretor do hospital sobre isso, certo? Na época não tínhamos emendas onde podiam ser colocadas em custeio, tá? Somente vinha para compra de equipamento, para isso, não podia ser pago folha salarial, não podia ser nada. Se nós tirarmos, conversando com o diretor do hospital outro dia, se nós tirarmos isso aí hoje, o hospital também não estaria num patamar tipo de estabilidade, certo? Como está. Mas na área da saúde, eu quis frisar isso porque eu sei, o pessoal sempre me cobra muito, principalmente a oposição, certo? Mas eu não tenho vergonha de me esconder porque a gente fez o máximo e se doou o máximo na época, fez tudo o que podia e mais um pouco, certo? Mudou diretoria, entrou diretoria nova, teve pessoas da oposição que fizeram parte da diretoria, eu não vejo, nunca vi problema nenhum, eu acho que todo mundo administra como sabe e como consegue, não vejo problema. Mas na área da saúde em específico, nós temos que tentar trazer uma equipe de médico aonde eles permaneçam no nosso município. Não adianta nós termos médicos, como eu falei antes, não ter um planejamento. Hoje, a ACF, os postos de saúde, as UBS, tem um médico hoje, a semana que vem tu vai mostrar o exame e não tem mais o mesmo médico, tem outro médico. E isso, para as pessoas mais de idade, é um problema muito grande. Eu falo isso porque tenho minha mãe com 76 anos, aonde ela foi no posto outro dia de saúde, e ela consultou com o médico, quando foi mostrar o exame era outro médico. Ela chegou em casa e ela me comentou, Zé, cada vez que você vai para o posto é um médico. E realmente. Então a saúde ela precisa ter mais exames. Hoje ninguém faz nada sem um diagnóstico, certo? Um exame de sangue, um exame, tem que ter, hoje tem que, se eu fosse secretário hoje, iria investir mais em exames, iria investir mais em médicos, em várias questões. As postos de saúde, como você colocou, foi uma conquista muito grande na época que eu fui secretário. Pode ter certeza. Nós fizemos o posto central novo, construímos 3 UBSs novas, reformamos uma em Silva Jardim, e nós temos 5 UBS, só para te ter uma ideia. Tá? Nós fizemos 3 novas. Tá? Fizemos 3 novas e que reformamos uma, certo? E fizemos o posto central novo, onde não tinha o antigo prédio do INSS alugado. Então, fizemos muito na parte estrutural. Ficaram devendo talvez alguma coisinha? Não sei. Cada governo, como eu falo, faz o que pode. Mas hoje, se fosse voltar ao passado, com certeza nós temos um projeto fantástico na área da saúde, onde que logo a comunidade vai saber e vai ser explanado no nosso plano de governo. Perfeito. Que na opinião de vocês, o que mais a cidade precisa? Qual área deve investir mais o próximo governo, seja ele quem for, os próximos gestores, mas o que ele deve investir nos próximos 4 anos, né? Que 2025 está logo aí, né? Eu vou te dizer para ti, Thales, eu acho que vou deixar mais para o Nelson essa parte, se o Nelson quiser responder, responde, porque a gente também vai ter que mostrar nossas propostas, tá? Tem que mostrar nossas propostas para a população, e na hora oportuna, com certeza, eles vão ter nossas propostas para ser avaliadas. Então, também nós não podemos, hoje, dizer tudo o que a gente tem vontade ou não de fazer, porque também a gente estaríamos antecipando o nosso plano de governo. Perfeito, Nelson. É isso mesmo, eu acho que a tua pergunta é excelente, tu tem a obrigação de fazer essa pergunta. Mas, só quero dizer uma coisa, certamente a população vai ficar surpresa e vai gostar das nossas propostas que nós vamos apresentar no nosso plano de governo. E dou a minha palavra. O que a gente colocar junto com outros partidos, né, Zé? O que a gente colocar no plano de governo vai ser muito bem estudado, planejado, para que possa ser realizado da maneira como está no plano de governo. Então, tenha certeza, a população vai ficar sabendo na hora certa
tudo que a gente pretende fazer para melhorar o município de Serafina Correia e principalmente dar uma qualidade de vida melhor para a população de Serafina Correia. Vamos chegando praticamente no final da nossa entrevista, aí, acho que quase 50 minutos já de conversa. Perfeito. Zé e Nelson, eu sei que dificilmente vocês vão me responder essa pergunta, mas eu acho interessante. O PP, naturalmente, já deve ter alguns nomes que se colocaram à disposição do partido. Naturalmente, tem alguém que se colocou e creio que ambos devem ter se colocado à disposição. Mas tem alguém especial que talvez pode compor a chapa majoritária em especial, a vereança, enfim, que é interessante salientar nesse momento? Quem seriam os nomes? Olha, Thales, aí vou ficar te devendo isso aí, porque ainda, como te falei, como nós não definimos nada sozinho, PP, nós decidimos isso em grupo, então a gente pretende manter ainda no momento certo para ser declarado, ou como pode dizer, ser anunciado. Até porque tem vários nomes. Porque tem vários nomes e nós não queremos fazer nada atropelado. E sim, com muita calma, para ter êxito, a gente tem que ter calma e agregar a todos. Não deixar ninguém magoado, e sim, nosso objetivo não é desunir, e sim unir. Então, para isso, temos que ter calma. E com certeza, chegamos ao sucesso. Perfeito. Eu gostaria de deixar um espaço, caso a gente não falou algo que é interessante salientar por parte do Partido Progressista, temos aí um bom tempo ainda que fica à disposição de vocês para falar para a comunidade algo que a gente não falou, que é interessante salientar, por favor. Perfeito. O espaço é de vocês. Eu, como presidente do Progressista hoje, nesse momento, e o Nelson como meu vice, a outra que a vice, que a Nega não está aqui, e a gente fala mais ou menos sempre a mesma. O nosso partido, ele está muito aberto a todos e a todas. Aguardamos, se alguém não foi procurado, se alguém tem interesse de fazer parte do nosso plano de trabalho, da nossa campanha, e sim, vir para somar, agregar junto com nós, o Partido do Progressista está sempre com os braços abertos para receber todo mundo. E com certeza serão bem acolhidos. A nossa família progressista, como eu trato, é sempre uma família do bem. Uma família que só tem um objetivo: o sucesso e o bem de todos. Seriedade, trabalho. Então, juntos, somos mais fortes e venceremos. Com certeza. Eu quero aproveitar esse momento, então, principalmente a agradecer a todos os partidos que a gente sentou até hoje, estamos sentando, pela compreensão, pela maneira que foi conduzida essas reuniões e esses bate-papo, vamos dizer assim, né? Porque para nós todos os partidos são importantes, né, Zé? Perfeito. Nós não fizemos discriminação com nenhum partido, como o Zé explicou no início. Então, que continue assim. E, como o Zé falou, também vou frisar, que se alguém gostaria de fazer parte desse time vencedor que vai ser nas próximas eleições, as portas do PP, podemos dizer até da coligação, estão abertas. Que a gente quer unir as pessoas, quanto mais pessoas, melhor. Né? Porque se a gente trabalha em conjunto, trabalha em parceria, a ideia de uma pessoa é uma, de duas é duas, de 10 é 10. Né? A gente peneira e executa a melhor que seja para a população de Serafina Correia. Então, eu quero agradecer a todos os partidos, agradecer o presidente, que fez um belo trabalho, agradecer a você, Thales, pela belíssima iniciativa que você teve, né? Eu acho que é importante, a população precisa saber, não vai saber agora totalmente o que a gente pretende fazer, mas no futuro vão saber, aí fica uma pulga na orelha, eles vão pensando, né? Será que vai ser o quê? Qual é que vai ser a melhor? Né? Então, com certeza, o nosso plano de governo, sem dúvida nenhuma, vai ser o melhor e, certamente, nós obteremos o sucesso ali na frente. Muito obrigado pela oportunidade. E pode ter certeza, Thales,
que se tem alguma coisa que está bem, com certeza com o governo nosso só tem a melhorar. E se tem alguma coisa que está ruim, com certeza também que vai ter sucesso e melhoras. Pode ter certeza que nós vamos trabalhar só com objetivos. É melhorar a qualidade de vida das nossas pessoas. Nós não temos outro objetivo a não ser esse. Deixar nosso munícipe satisfeito com uma administração, como o Nelson falou, transparente e com a voz da comunidade. Agradeço o espaço novamente e dizer que estamos à disposição. Quando abrirem as portas para nós novamente, nós estaremos aqui com todo o nosso disposição para conversar e levar as informações para o nosso serafinense. Perfeito, eu agradeço a presença de vocês, tanto do Zé, presidente, do vice-presidente Nelson, de estarem aqui conversando conosco. A gente direcionou, com todos os candidatos, com todos os partidos que podem vir compor um governo em Serafina, todos os partidos aqui de Serafina a gente convidou. Alguns partidos optaram por não, mas estão num grupo que a gente criou, vocês estão lá. A gente vai usar esse grupo para a gente conversar e disponibilizar espaço, não só para o Partido Progressista, mas sim para todos os partidos, aí para a gente debater ideias, debater projetos, que é interessante debater projetos para o futuro do Serafina Correia. Então, esse espaço está à disposição. A partir de agora, o podcast Sala 203 está à disposição da comunidade. A gente vai ao ar de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Então, é um espaço dinâmico para conversa. Distribuímos cada partido o tempo de até 60 minutos. Então, nenhum vai passar de 60 minutos, e sim até 60 minutos. Nós temos ainda alguns minutinhos, se vocês quiserem. Ou, se não, a gente pode, quiserem aproveitar, falar mais alguma coisa, ou então podemos encerrar, mas o espaço está à disposição de vocês. Não, eu acredito que da minha parte, Thales, eu acredito que está o que podemos colocar nesse primeiro momento, a gente colocou para a população, só que deixemos a população bem tranquila, que, como eu falei, vou repetir, se tem alguma coisa que está boa, pode ter certeza que vai melhorar. Os caras dizem, porque isso, porque aquilo. Não, o nosso governo pode ter certeza que é um governo transparente e sério. Tá? Não precisa ter desconfiança. Quem conheceu o trabalho no passado, pode ter certeza que vai ter continuidade agora, sem dúvida nenhuma. Então, nós só temos um objetivo, trabalhar para a comunidade, como a gente sempre fez, como eu sempre fiz no tempo que eu estive, como tu falou lá de secretário, agora que eu estou a 2 mandatos de vereador. Sempre as pessoas que me procuram, que vêm até mim, eu dou a devida atenção que elas merecem e tento dar o retorno do meu trabalho prestando serviço para a comunidade. Muito obrigado novamente, Thales. Perfeito. Nelson, mais alguma colocação? Acho que foi colocado tudo perfeitamente, né, Zé? E agradecemos a oportunidade e dizer para a população ficar tranquila que logo, logo vão ter as informações e logo, logo vão ter um executivo à altura de Serafina Correia. Perfeito. Muito obrigado pelo espaço. Mais uma aguinha e vamos falar quem que é o próximo candidato. Muito obrigado por estarem aqui novamente. Para vocês, representando o Partido Progressista, Zé Bettinardi, Nelson Meson, muito obrigado por estarem aqui. E lembrando que essa conversa de hoje foi gravada e a gente vai publicar posteriormente. E também a publicação desta conversa através de sorteio que a gente vai fazer com os partidos políticos. Então, a ideia é manter a imparcialidade que é de praxe. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado pela audiência. O podcast Sala 203 volta amanhã, ao mesmo horário.